Ora bem, eu começo por agradecer a presença das pessoas que aqui estão. De facto, isto é uma sessão educativa. Portanto, uma sessão educativa, no fundo, tem uma componente de informação e de esclarecimento. Naturalmente, que hoje a informação, quando a associação foi criada em 1990, a informação era escassa. Não havia internet, estes conceitos não eram divulgados, os jornais e a televisão não falavam da doença bipolar. Nessa altura ainda se chamava doença maníaco-depressiva ou psicose maníaco-depressiva. E realmente, nestas últimas décadas, evoluiu muito portanto, a consideração sobre este tipo de doenças. Mas, de facto, a doença continua a existir e a manifestar-se e surgir. Normalmente, a doença bipolar não se inicia muito tardiamente. Inicia-se na juventude, não é? Embora haja algumas formas que surgem mais tardiamente, a maior parte dos doentes adoecem na juventude. Portanto, na adolescência ou no adulto jovem. Muitas vezes, a primeira crise é depressiva, mas algumas vezes é maníaca. Portanto, a doença tanto pode surgir na sua forma de elevação do humor, de excitação. Aqui, este pósterzinho que aí está de um lado de excitação. Estão a ver? Mas a excitação não define a mania. A mania pode-se definir pela euforia e pela hiperatividade. Excitação é um termo mais ambíguo. Depois está a depressão grave aí desse lado. Na doença bipolar há depressões graves, depressões moderadas e depressões leves. Portanto, a depressão pode ser intensa e a mania também pode ser mais atenuada. Chamamos de hipomania. A palavra hipomania é grega. Portanto, hipo significa baixa. Hiper significa alta ou intensa. Portanto, hipomania significa uma fase de elevação do humor que não é muito alta. Não é? Enquanto que a palavra mania é reservada para as formas mais graves de hiperatividade, euforia e também excitação. Tanto mental como motora. Mas, ainda sobre a palavra mania, que hoje já está mais comum, nós usamos na palavra correta, olha, aquele tipo tem manias, ou é maníaco, muitas vezes usa-se até depreciativamente. Portanto, é evidente que esse sentido comum da palavra mania não é o mesmo sentido da psiquiatria. Mas vocês vejam uma palavra que se usava e hoje caiu em desuso como manicômio, vem da palavra mania. Está a ver? Porque mania, no século XIX, significava loucura. Os maníacos eram os loucos, excitados. Tratado da mania, um grande psiquiatra francês de pós-Revolução Francesa, chamado Pinel, escreveu um tratado de alienação mental ou de la manie, da mania. Portanto, como veem, as palavras vão evoluindo, os conceitos, enfim. Agora, em relação à doença maníaco-depressiva, ou bipolar. O bipolar é uma forma de exprimir mais suave. Porquê? Porque a linguagem também, de certa maneira, produz algum estigma, não é? Chamar uma pessoa mania ou... Bem, a palavra depressão é do uso corrente, mas a palavra mania está mais reservada, não é? São diferentes, são termos diferentes. Hoje qualquer pessoa que anda chateada ou aborrecida diz que está deprimida. Também se banalizou isso. É evidente que isso significa que as pessoas estão mais conscientes da realidade da depressão, mas também leva a desdramatizar excessivamente a depressão, porque há depressões muito graves. Podemos dizer o seguinte: a depressão é a causa mais frequente de suicídio, não é? Mais que o cancro. Portanto, se a pessoa sofre ao ponto de suicidar, é porque o sofrimento é muito intenso. Mas algumas pessoas não se apercebem do significado, da gravidade da depressão, porque banalizaram também a ideia, aquele tipo anda deprimido, ele quer estar assim e tal. Há estas divulgações que geram este tipo de problemas. Então, vamos falar de mania e hipomania, portanto, vamos falar não de depressão, mas do contrário da depressão. Vocês vejam, a palavra bipolar significa que a doença tem um polo para cima e outro para baixo, não é? Mas às vezes misturam-se. Há também estados de alteração do humor em que o doente está simultaneamente excitado, hiperativo, acelerado psiquicamente e com o humor depressivo. Nós chamamos esses estados mistos. Existem pessoas em que há tudo um bocado cruzado. Na vida normal, é invulgar o indivíduo estar alegre e triste ao mesmo tempo. Mas pode acontecer que a pessoa acorde de manhã alegre e à tarde estar triste, não é?
mas às vezes na doença misturam-se os sintomas. Que é interessante ver como é que, de facto, esta doença, comparando, por exemplo, com a esquizofrenia, que é uma doença bem mais grave, relativamente, porque a esquizofrenia corresponde mais à loucura no sentido típico, não é? Esta doença reflete muito o psiquismo do ser humano. Está a ver? O psiquismo do ser humano. Por exemplo, na depressão, a pessoa sente-se culpada, sente-se desvalorizada, sente-se rejeitada, não tem contacto social, não tem valor nenhum, não tem interesse pela vida. Na fase de euforia, a pessoa sente-se para cima, a maior, autoestima elevada, sensação que domina o mundo. Portanto, vive instantes de grande confiança em si próprio, gasta sem pensar no dia seguinte, tem uma alegria muitas vezes efusiante, destrava-se em todos os sentidos. Ora bem, estes polos excessivos existem na vida comum em grau menor. Portanto, as pessoas às vezes andam tristes e desanimadas, e um bocado em baixo e tal, e outras vezes andam mais alegres. O indivíduo, por exemplo, a quem sai à lotaria, pá, fica uns dias em euforia, não é? Depois começa a ver os impostos que tem de pagar, e os amigos que tinham desaparecido aparecem, depois começa a chatear-se, etc. E tudo volta um pouco ao mesmo problema. Mas, portanto, isto é a variação normal. Portanto, então vamos avançar. Portanto, vejam, temos aqui os tipos de estados do humor. E realmente o conceito de humor não é um conceito humorístico. Eu ontem estava a ver o Hermano José na Feira da Luz, bem, o tipo também, de facto, o Hermano José é um cómico, pá, invencível. Porque o indivíduo, pá, consegue animar ali as pessoas e arranjar piadas em tudo, porque de facto imita tudo e mais alguma coisa, não é? E de facto ele propende para a euforia, sempre, está sempre bem disposto e incute nas pessoas aspectos positivos. Mas vocês vejam, isto são estados de humor, não é? Estes estados de humor existem na vida psíquica normal. Mas na doença são muito mais intensos, muito mais acentuados. Por exemplo, vocês vejam, abatido, desmoralizado, pessimista. Claro, a pessoa pode estar abatida por uma coisa qualquer. Na depressão esse estado é mais intenso, mais persistente e independente às vezes dos fatores exteriores. Disfórico, irritado, muitas vezes, na fase de elevação do humor, na fase de euforia, em que a pessoa anda com muita energia, muita atividade, fora do normal, o que é que acontece? Acontece por vezes há também irritabilidade, mal-estar, zanga, agressividade, contrariedade. E portanto, esse tipo de estado de humor não é eufórico, não é uma alegria contagiante e bem disposta. É disfórico. Disforia é o humor irritado, excitado, digamos elevado, mas irritado. Isso depende da doença, mas também depende da maneira de ser das pessoas. Há pessoas em que a alegria é mais sintónica. Também o temperamento e a personalidade contam muito. Há pessoas que, por exemplo, na fase de euforia são generosas, compram coisas para os outros, e outras que compram só para elas. Estão a ver? As diferenças entre as pessoas também se refletem na doença. Há pessoas que nas fases de euforia são místicas, não é? Portanto, entram numa fase de identificação espiritual, mística. Outras não, são muito mais corriqueiras. Portanto, isso tudo é variável. Ora bem, vamos continuar. Agora vocês vejam, hoje fala-se muito de bipolaridade. E as pessoas às vezes dizem, eu sou bipolar. Até há uma canção, ela é bipolar. Não sei se lembram dessa brasileira. Ela é bipolar, que é uma chatice, porque eu devia dizer, ela é bipolar, mas às vezes está a favor dele, outras vezes está contra ele. É uma chatice. Ela é bipolar. Conhecem essa música brasileira? Não? Você devia seguir essas coisas. Não é? Eu conheço a música que foi editada aí no CD. Não, mas há uma música brasileira que diz ela é bipolar e tal, e vou cantando. Agora não lembro da letra. Você conhece isso, Luís? Sim, já ouvi na internet. Já ouvi, essa canção era boa pôr aqui, pá. Porque é muito engraçado. Portanto, bipolar, pronto, está aí já difundido e tal. O conceito de bipolaridade. No fundo, a gente pensa assim, a doença surge de funções mentais que estão desreguladas. Essas funções mentais têm a ver com
há alguns aspectos que caracterizam a natureza humana. Vocês vejam. A natureza humana e a biologia do sistema nervoso. Por exemplo, a regulação dos afetos. Os afetos, o amor, o desamor, tudo que é da área da afetividade está muito impregnado do humor. O indivíduo, quando, por exemplo, perde uma relação afetiva, em geral, deprime, não é? Ou pelo menos desanima-se. Quando tem um novo amor, fica num estado de grande êxtase, às vezes, não é? E até quase transcendente. Portanto, a regulação dos afetos está muito eivada da parte da perturbação do humor. Os relógios biológicos também. Por exemplo, nos doentes bipolares é muito inconveniente haver alterações dos ritmos circadianos. Por exemplo, fazer turnos, dormir muito pouco. O dormir muito pouco pode precipitar a crise e agravar a crise. São os ritmos biológicos, que normalmente são do dia, manhã, tarde e noite, mas também das estações do ano. As estações do ano interferem muito com a regulação do humor. Procura da novidade. Naturalmente, que a procura da novidade é uma variante de pessoas. Há pessoas que são apáticas, que são um bocado encafuadas, etc. Há outras que têm mais impulso à novidade. A procura da novidade tem mais a ver com o estado de ânimo, não é? Quando a pessoa está deprimida, em geral, retrai-se. Quando está mais exaltada, procura, muda. Portanto, essa procura de novidade é invenção, é criatividade, e não há dúvida que neste aspecto é engraçado ver que muitos doentes bipolares são criativos, em algumas fases. A criatividade está ligada também à bipolaridade. Muitos artistas, cientistas e indivíduos de valor até na área política, social e pronto, em todos os domínios da criatividade, pode haver alterações do humor que estão congruentes com essa criatividade. Na nossa praça há muitos grandes intelectuais que sofrem de perturbações do humor, tanto depressivas como bipolares. E em todos os países é assim. Portanto, isto significa que nas formas benignas da doença, em que há alterações do humor não muito acentuadas, pode haver uma criatividade aumentada. Nas formas mais graves, mesmo que a criatividade seja aumentada, a pessoa perde bastante, não é? Porque a doença é grave e, se não for tratada, é uma tragédia muitas vezes. Agora vocês vejam aqui o bipolar 1, que é... Como é que se caracteriza isto? Já está muito divulgado, mas vocês vejam. Bipolar 1 tem fases de euforia que estão ali elevada, não é? Aquela fase de elevação, e depois a seguir uma fase depressiva. Depois um intervalo livre. A doença bipolar, ou a doença maníaco-depressiva, é intermitente. Em geral não é crónica no sentido da pessoa estar sempre doente. Estão a ver? Mesmo sem tratamento, há uma fase, e depois há uma retoma da vida normal, depois há outra fase. O problema é que, se as fases se repetem muitas vezes, o desgaste é terrível, não é? Porque às vezes uma crise separa-se de outra por 10 anos. Uma pessoa tem uma crise e 10 anos depois outra. Ou 5 anos depois. Agora vejam, neste caso, o ciclo é entre as duas fases, a maníaca depressiva, e a depressiva aqui não há hipomania, é a mania. Porquê? Porque as duas fases são graves. Porque se tivéssemos representado graficamente uma fase de hipomania, era uma elevação ligeira. E aqui temos o segundo episódio depressivo. Estão a ver? Depois temos o intervalo. Este ciclo, o ciclo, também se usava a expressão ciclotimia para esta doença. Surge por ciclos, por fases. Muitas vezes a seguir a uma fase maníaca, há uma fase depressiva. Eu, por acaso, sigo agora no consultório um doente, que já o conhecia há 10 anos, do Júlio de Matos. Mas estás a ver? Esse doente tinha tido uma fase de euforia, mania. E 10 anos depois voltou a ter. Por acaso, esta segunda fase esteve associada ao uso de haxixe. Estão a ver? Mas teve uma crise maníaca muito grave. Com sintomas psicóticos, com ideias de grandeza, com alucinações, etc. Ele foi internado compulsivamente, ficou no hospital durante uns 2 meses. E depois entrou numa depressão grave. Passou da fase de euforia para a depressão. E na fase depressiva, era o contrário. O indivíduo não falava nada, triste, apático, deslimbrado de tudo, mas com ideias de suicídio na cabeça. E a mãe achou... isto é a verdade, não é? Ele não estava a ser tratado para a fase depressiva. Tratou-se a fase de mania e depois
continuou-se a fazer a mesma medicação na fase depressiva. Ora, o resultado foi que ele continuou cada vez mais depressivo. E ela, que me conhecia, trouxe-me ao consultório e eu, a pouco e pouco, fui repondo o equilíbrio. Mas levou meses. Ele, neste momento, está bom. Já retomou o trabalho, é um indivíduo casado, tem filhos, não é de muitas falas, não é um indivíduo contido, mas olha-se para ele e diz, este tipo está normal. Mas ele, quando apareceu na consulta, tinha uma mímica, uma expressão de tormento. Os olhos não mexiam, praticamente não falava, estão a ver? Continuou a fazer a medicação da fase maníaca, que é um erro. Às vezes cometem-se esses erros. Porquê? É muito importante considerar o seguinte: por vezes a família e as pessoas e os próprios técnicos de saúde mental têm mais medo da fase maníaca que da fase depressiva. Porque a fase maníaca é mais perturbada. Estão a ver? Socialmente perturbada. O indivíduo está louco, maluco, excitado, diferente, impróprio. Comete desacatos, faz asneiras, gasta dinheiro. Ora bem, mas a fase mais perigosa, não estou a subestimar a mania, é a depressão. E muitas vezes não é aparatosa. O indivíduo está em silencioso, não levanta problemas, está metido dentro da casca. E um belo dia tumba. Estão a ver? Pronto. Isto é para lembrar destas coisas que são importantes. Ora, vocês vejam os sintomas da mania aqui decompostos por partes. Pá. Portanto, quem já teve aqui uma mania, com certeza há aí várias pessoas que já tiveram fases de mania, não é? Ou não? Sim, sim. Este já teve? Sim. E é boa ou não? Enquanto dura é bom. Um bocadinho, não é? Ouça, mas se sobe muito, depois é um trambolhão. Quanto mais sobe, mais se cai, pá. Não é? Isso é que é o grande problema, não é? Hã? Se toda a gente estivesse em fase maníaca, nós éramos assim, não é? Não havia psiquiatras para isso, porque os psiquiatras também seriam maníacos. Mas ouça, é doença, é doença. Elevação do humor, que é... calhar todos. Aumento da atividade e energia. Vocês vejam, atividade e energia, não é? Às vezes perguntam-me assim, o que é a depressão e tal? Eu estou sem consciência, já não tenho memória e tal. Isso é a pilha que está gasta. Não é? De facto, a pessoa está disfuncional temporariamente, depois pode voltar ao normal. Interesse sexual aumenta na euforia de uma maneira geral, enquanto na depressão diminui. O sono está alterado para menos. Portanto, na depressão muitas vezes aumenta o sono. Há pessoas com insónia, mas há pessoas com hipersónia. Depois a irritabilidade. A irritabilidade manifesta-se muito quando a pessoa é contrariada. Estão a ver? Se é contrariada, porque o indivíduo, quando está em fase maníaca, quer aproximando, impõe-se e quer satisfazer os seus desejos. Se não os satisfaz, fica irritado e contrariado. Má tolerância à frustração. Eu às vezes tenho um feeling grande para a mania. Tu para ver isso mesmo. Quando o doente entrava, às vezes o doente disfarça. Por exemplo, eu não me lembro de uma senhora com alguma idade já, camponesa, que entra muito comedida, muito contida. E eu percebi que ela estava em estado de euforia interior. Disse assim, cante lá. Pôs-se ali a cantar, que foi uma... cantoria. Nunca mais parava de cantar. Mas, nossa, a fala, a irritabilidade, linguagem e pensamento acelerados. Muitas vezes, se a aceleração é muito grande, nem se percebe o que é que a pessoa diz. Salta de um assunto para o outro, uma palavra para o outro e tal. Esses quadros mais graves hoje existem menos. Porquê? Porque as pessoas são mais tratadas. Antigamente, pareciam mais. Conteúdo do pensamento está alterado, porque a pessoa, por exemplo, tem ideias de grandeza, ou ideias místicas, ou ideias de sobrevalorização. O conteúdo do pensamento está completamente diferente. Às vezes também há, na mania, ideias paranoides, porque o indivíduo, quando se sente muito importante, também sente que é perseguido. Estão a ver? Não é? Um indivíduo muito importante é perseguido. Tem invejas. Há pessoas que o invejam, não é? E que tentam lixá-lo, etc. Tudo esse conteúdo de desconfiança, às vezes, existe na mania. Comportamento agressivo, também depende do tipo de pessoa, como vos disse. Há indivíduos que na fase maníaca são generosos, são bondosos. A natureza humana tem impacto na doença. A forma como a pessoa é, também se reflete na doença. Estão a ver? Comportamento agressivo desafiador. O aspecto exterior, normalmente o indivíduo em fase maníaca está, por exemplo, veste-se de uma forma muito mais chamativa. Estão a ver? Pinta-se. As mulheres pintam-se. Têm uma atitude exuberante, cores vivas, etc, etc. Estão a ver? O aspecto exterior, não é? O comportamento, às vezes até de uma forma extravagante e inapropriada, não é?
O discernimento. Isto é um aspecto muito importante. O discernimento. Porquê? A consciência da doença é um dos fatores importantes na consideração do estado mental do doente. Porquê? Por vezes o doente tem consciência que está doente e queixa-se e procura assistência. Na fase de hipomania e mania, de uma maneira geral, o doente não tem consciência da doença. Nós chamamos, os ingleses chamam isso insight. Insight. Visão interior, não é? Insight. Mas nós não precisamos do inglês. Nós hoje estamos um bocado submetidos culturalmente à cultura anglo-saxónica, que é uma coisa estranha, pá, é uma despersonalização cultural, pá, porque é tudo em inglês. Até nos concursos aparece um cantor que até é engraçado, pá, e canta bem, e lá vai cantar em inglês. O português fica para trás. Bem, mas portanto, nós temos a palavra discernimento ou autocrítica. A pessoa não tem crítica, não se apercebe da doença. Estranhíssimo, não é? Está avariado, já teve crises anteriores, 2, 3, 4, esqueceu-se delas. Na vez subsequente, volta a não ter autocrítica. Volta a achar que não está doente. Na depressão, por vezes, também acontece isso. Um doente com uma depressão muito grave acha que está condenado às penas do inferno, que já não há nada a fazer, que não há tratamento para ele e que não é uma doença. É uma punição. Estão a ver? Na Idade Média, alguns doentes eram condenados. Porquê? Por bruxaria. Especialmente as mulheres. Em estados de melancolia ou de alteração mental, muitas vezes eram condenados à morte. Porque, de facto, o primitivismo na área da psiquiatria é uma coisa brutal. Hein? Hoje é muito menos, mas ainda existe. Portanto, agora vamos continuar. Vocês vejam, isto é a classificação internacional das doenças, a atual. Vai haver agora uma nova classificação, que também não é muito diferente desta. E vejam, aqui mista ou rápida, alternando sintomas maníacos e depressivos. Portanto, por vezes misturam-se os dois sintomas. O indivíduo está deprimido e, ao mesmo tempo, eufórico, e depois passa da euforia para a depressão e por dentro intervalo de tempo. Mania sem psicose, quando se diz psicose, é a concomitância dos sintomas de excitação, de hiperatividade, de euforia, com alucinações e delírios. Por vezes, são, em geral, delírios de grandeza, ou delírios místicos. As alucinações são alucinações do género, por exemplo. Eu ainda me lembro de um doente, este doente nunca mais me esquece, que em fase maníaca comprou um fato, uma pasta, e foi à Assembleia da República, ao Palácio de São Bento, para tomar posse de ministro. Pronto, sentia-se maior, não é? Ouça, e há um caso, bem, eu falo sempre deste caso, mas alguns de vós não se lembram disso, de um rei inglês, que é o Jorge VII, mas Jorge qualquer coisa, não, VII não é, Jorge III. É o rei que fez a independência dos Estados Unidos da América. E ele, na altura, até dizia, isso não interessa, os Estados Unidos, a América não interessa. Bem, portanto, mas esse rei teve uma fase maníaca nítida, que isso foi atribuído a uma alteração metabólica da porfiria, de uma doença física. Mas realmente não me parece que fosse porfiria, acho que o quadro era maníaco, claramente, mas era mais digno para um rei dizer que tinha uma doença física e não uma doença mental. Alguns reis tiveram doenças mentais. Mas este, na fase de euforia, é uma coisa... Houve um filme, é uma coisa impressionante. O indivíduo já tinha a mania das grandezas porque era rei, não é? O rei já se sente acima dos outros. É mais importante, tem uma coroa e acha-se muito superior às outras pessoas. Mas agora vocês imaginem um rei em fase maníaca. É Deus. Era Deus. É. Aqui temos outro aspecto importante da doença. Vocês vejam o humor eufórico, o humor depressivo para baixo. Muitas vezes, antes de começar uma crise grave, há pequenas oscilações. Vocês veem ali. Estão a ver? Alterações que não são muito graves, mas que precedem o surgir da doença mais grave. Portanto, temos de ter em conta, na história da doença, o que vem antes e o que vem depois. Como é que começou a doença? Por vezes começa com aspectos que não são muito exuberantes. A pessoa tem umas fases de hipomania, anda um bocadinho acelerada, às vezes um bocadinho deprimida, e depois temos de olhar para a parte genética, porque por vezes na família esta doença psiquiátrica é das que tem mais carga genética. Estão a ver? Portanto, tem mais carga genética. Nos gêmeos homozigóticos do mesmo ovo, há muito mais predisposição a ter depressão ou doença bipolar, e realmente temos de ter em conta o fator genético. Depois temos de ter em conta as circunstâncias da vida, porque por vezes
As crises iniciais da doença, tanto mania como depressão, são motivadas por stress, circunstâncias, uso de substâncias. Precipitam as crises, desencadeiam as crises. Muitas vezes na adolescência e na juventude. E depois, às tantas, surge uma crise grave. Vocês veem, crise grave e depois ali um pico maníaco para cima. Portanto, isto é interessante ver. Diagnóstico de hipomania, cá está. Os diagnósticos. Na psiquiatria nós fazemos diagnósticos. Às vezes as pessoas querem diagnósticos laboratoriais. Ou TAC, ressonância magnética. Para ver como é que está o miolo. Não é? Muitas vezes, a parte das vezes o miolo está intacto. O problema é a função, é como é que trabalha, não é? O miolo está intacto, mas está disfuncional. Mas hoje há um conceito muito material, não é? Quero ver para saber como é que é. Na psiquiatria, os exames complementares de diagnóstico muitas vezes têm um interesse menor, comparando com outras especialidades. Por exemplo, a neurologia exige muito mais exames que a psiquiatria. Humor elevado ou irritável nunca há 4 dias. Por vezes as fases são pequenas. Estão a ver? Pelo menos 3 dias seguintes, sinais de alguma deficiência. Atividade maior, falar demais, concentração diminuída. O indivíduo, quando está muito disperso, concentra-se pouco, saltita de um assunto para o outro. Estão a ver? Mas há pessoas que estão assim sem estarem doentes. Há pessoas que estão assim. Gastos exagerados, aumento da libido, desinibição, aumento da sociabilidade. Por exemplo, o indivíduo que habitualmente não telefona muito, começa a telefonar a toda a gente. Não é? O carteiro começa a subtrair-se. Isto são indícios, ou a dormir pouco e acordar de manhã com muita energia. Contrariamente ao que é a depressão. A depressão em geral é pior de manhã. O indivíduo na fase de mania, ou hipomania, acorda de manhã, por exemplo, uma dona de casa começa logo a fazer o trabalho e a passar a ferro às 3, 4 da manhã, etc. São sinais de desregulação. Estão a ver? Claro que na fase de hipomania a excitação não é muito grande. A maior parte das vezes estas fases passam, as pessoas próximas notam que a pessoa está diferente, mas as outras pessoas às vezes não se apercebem. Estão a ver? Portanto, vamos continuando. Problemas de diagnóstico. Cá está a ausência de capacidade de avaliação, desvalorização, especialmente de hipomania, mas a hipomania existe na doença bipolar tipo 2 porque não há fases de grande excitação, mas as depressões são graves. Portanto, é importante também fazer o diagnóstico de hipomania, porque o tratamento do doente bipolar é diferente do doente que só tem depressões. Eu tenho aqui, por acaso, um testemunho de um doente, que é meu doente, mas agora até está internado com problemas físicos complicados, mas ele dizia que nunca iria melhorar. Teve 10 internamentos no Miguel Bombardo por mania, com sintomas psicóticos. António Pereira. E, de facto, ele deixou de ter crises maníacas com o tratamento. Mas agora houve umas complicações, a filha afastou-se um pouco dele porque estava super ocupada, ele começou a cortar na medicação, entretanto adoeceu com uma pneumonia, foi internado em um estado de confusão e entrou euforia também. Portanto, ao fim de 15 ou mais de 15 anos sem crise. Mas ele relata aqui neste livro, que foi editado pela Associação em 2006, relata aqui um fator que precipitou a crise. Sabem qual foi? Estava a fazer um antidepressivo e não parou o antidepressivo. Às vezes acontece que as pessoas estão a fazer um antidepressivo, deixa-me ver onde é que ele diz isto. É engraçado. É muito bonito descrever as coisas, mas depois a vida prática é diferente. O doente pode até fazer um bom testemunho e depois, quando a doença aparece, não consegue responder. Estão a ver? Não se pode acreditar que o doente se consegue tratar a si próprio. É necessário apoio técnico, médico, psicológico, etc. Às vezes internamento, não é? Mas esta António Pereira diz assim, enquanto ordenava tal, e é um tipo muito inteligente, este doente é muito inteligente, tipo com uma capacidade intelectual muito invulgar. Cá está. O conto não tem a ver com todos os bipolares, só tem a ver com os bipolares 1. Está a ver? Que ele até sabe. Depois de sair do hospital, estava com uma grande pressão. Nessa altura estava a ser tratado por um psiquiatra de Setúbal. Com ele nunca mais me notava melhor. Receitou-me Prozac. Não é? Na consulta seguinte ele viu que eu estava muito agitado. Portanto, o fator terapêutico por vezes interfere no curso da doença. Nós temos medicamentos que estabilizam e medicamentos que podem alterar a doença. E hoje há muitos medicamentos. Portanto, os doentes conhecem por vezes a medicação e às vezes são impacientes.
Por exemplo, neste caso do doente que eu vos falei, que saiu da fase de euforia para a depressão, eu utilizei antidepressivos muito cautelosamente, mas mantive os estabilizadores do humor, porque senão ele poderia subir outra vez. E já tirei os antidepressivos, já não está a fazer. Porque para manter, a maior parte desses doentes não devem manter-se com antidepressivos. Mas aqui vê-se como a medicação interfere. Vamos continuar. Isto já está. Agora deixa ver. Pronto, isto tem um interesse. Há pessoas que são sempre alegres, sempre ativas, sempre excitadas, sempre um bocado irritadas, com muita pressa de fazer tudo. Aí, olha, são pessoas bem-sucedidas na vida. É o temperamento hipertímico, sempre para cima. Estão a ver? Algumas destas pessoas são muito bem-sucedidas na vida. Têm energia para dar e vender. Está a ver? Não se cansam. Mas algumas destas pessoas, eu tenho um médico, que é meu doente, que tem um temperamento destes e que entrou e fez uma depressão grave aos 60 e tantos anos. Hã? Contrastava completamente com a maneira de ser dele. E melhorou muito com o tratamento. Não é bipolar. Melhorou com o tratamento. Antidepressivo. Em doses boas. Um belo dia estava a sentir-se muito bem, parou a medicação. Voltou outra vez a ter uma crise grave. Depois veio pedir desculpa por ter parado a medicação. Não é? Porque, de facto, sendo médico, muitas vezes a pessoa a condição humana é a mesma. Achava-se bem, parou a medicação. Bumba! Nova crise. Isto não é invulgar. Portanto, vocês veem a variação. Aquela ciclotimia são as variações do humor mais leves, para cima e para baixo. O grego é uma grande língua, porque sobrevive há tantos séculos e continua a dar cartas, não é? E porquê? Porque, de facto, é utilizado na terminologia científica, na terminologia filosófica, etc, etc, mantém-se, não é? E nós temos muitas palavras de origem grega. Eu, por exemplo, tenho um mail. O meu mail é Jara Sinapse. A palavra sinapse, vocês sabem o que quer dizer? A ligação entre os neurónios. Não, é ligação só, pá. Ligação entre os neurónios é sinapse nervosa, pá. Mas eu pus sinapse. É um bocado redundante, porque no mail é já ligação, não é? Mas hoje usa-se link. Link é ligação também. Portanto, os gregos, pá. Agora vocês vejam os sintomas da mania. A mania é uma doença aguda, mas há também formas mais alongadas. Há o conceito de mania crónica, que se prolonga por muito tempo. Algumas crises arrastam-se, mas de uma maneira geral duram mais as depressões que as fases de euforia. Agora vocês vejam a variação dos sintomas. Hein? Isto é de um psiquiatra de Barcelona, que se dedica muito, eu conheço pessoalmente, se dedica muito à investigação da doença bipolar. Depressão, ansiedade, irritabilidade, hostilidade, suicídio. Pode haver ideias de suicídio em algumas formas de mania, quando há disforia e mistura de sintomas depressivos. Mas, de uma maneira geral, o risco de suicídio na mania é pequeno. Na depressão é maior. Mas tudo depende de haver ou não tratamento. Depois não devemos esquecer o seguinte, muitas vezes os doentes bipolares usam substâncias nocivas, drogas. Alguns bebem excessivamente. Isso é que é a grande complicação da civilização atual. Porque nós vivemos numa civilização muito complacente em relação a costumes que põem em causa a saúde mental. Há um certo liberalismo, e esse liberalismo não é fruto do negócio promissor e da criminalidade associada às drogas, e depois como é que se combate essa criminalidade, vamos liberalizar e tal. É difícil de encarar estas situações. Mas, portanto, o álcool, por vezes, é abusado nas pessoas com depressão e com fases bipolares, sem dúvida. Mais propensão. Mas o haxixe também a cocaína, todas essas substâncias, é impressionante, de facto, o uso, que vem complicar o tratamento dos doentes. E, portanto, os sintomas digamos que o fator tóxico agrava a doença, precipita a doença e dificulta o tratamento. Por exemplo, o doente com depressão e alcoolismo, se não deixar de beber, em geral, a depressão muito dificilmente melhora. Por vezes a pessoa bebe porque está deprimida e depois deprime-se porque bebe. Portanto, é um ciclo vicioso. Estão a ver? Agora vejam aqui os sintomas todos, não é? Que já estamos repetindo. A impulsividade, que é... Diga. Desculpe, doutor, é que eu acho que não percebi mal o gráfico. O humor disfórico é próprio da mania. Disfórico ou eufórico? Não, os dois. São próprios da mania. Sim. Mas pode haver depressões disfóricas também. Repare, é uma questão de percentagem
é uma questão disfórico, é irritável. Está a ver? Descontente, insatisfeito. Agora, há mania disfórica. Nós chamamos mesmo mania disfórica. Essa mania disfórica há uma certa mistura de alguns sintomas da esfera depressiva na mania, da euforia. Está a ver? Mas, portanto, isto... mas também há depressões em que há um componente de grande irritação e excitação. Há depressões muito agitadas. Há bocado, quando se falava de excitação, há depressões com grande excitação e agitação. Das grandes agitações, há depressões com grande agitação. Eu vi, quando era médico no Hospital Júlio de Matos, vi casos de agitação terrível em depressão. Está a ver? Na mania também pode haver uma fase de hiperatividade em que a pessoa está hiperativa a fazer coisas, mas depois pode desorganizar-se e entrar num estado de agitação em que já não há finalidade nenhuma. Estão a ver? E fica num estado de grande alteração. Portanto, mania psicótica, mania confusa, há muitas variedades, percebe? A doença pode atingir uma fase de gravidade que é muito intensa e muitas vezes obriga a fazer eletroconvulsivoterapia, o ECT. Estão a ver? E os antipsicóticos, porque aí tratamos a mania como se trata uma psicose de outro tipo. Porque, de facto, a pessoa está altamente perturbada. E com risco físico também, porque estas doenças, nas fases de grande excitação, desgastam muito o organismo. Se o indivíduo tiver alguma insuficiência física, ela vai agravar-se. Portanto, há perigos. Agora, vocês vejam os delírios das alucinações. Em geral, as alucinações são: tu és o maior, dizem que tu vai fazer isto, vai fazer aquilo, no sentido da grandiosidade. Estão a ver? Na depressão, as vozes que a pessoa ouve, em geral, são vozes negativas. Não presta para nada, obscenidades, coisas a ofender a pessoa, a dizer que não presta para nada, não é? Portanto, o conteúdo das alucinações está de acordo com o estado do humor. Portanto, quando o humor é elevado, as alucinações são a dizer bem da pessoa. Quando tudo isso está para baixo, é o contrário. Estão a ver? Mas, portanto, o conteúdo corresponde à parte do humor. Aqui, desorganização, confusão, vocês vejam, por vezes confusão também, não é? O indivíduo com ideias muito aceleradas. Eu lembro-me de ver uma doente, que ainda essa doente tentou o suicídio várias vezes no poço, e o filho dela suicidou-se. O filho suicidou-se, não é? Porque era um indivíduo que não cumpria a medicação e teve também um conflito conjugal arrastado e tal. Ela sobreviveu ao suicídio, ainda está viva, tem aí uns próximos de 70 anos, e essa doente, eu lembro de a ver no Júlio de Matos, no estado de internamento em que ela estava deitada, não se mexia, mas sempre a falar. Vocês vejam que a excitação era mental, não era física, era mental. Portanto, num estado de grande aceleração psíquica. E muitas vezes, depois disto, a pessoa já não se lembra do que é que estava a fazer, ela a pensar. Portanto, estava numa fase maníaca. Mas uma mania, digamos, uma mania sem excitação motora, mas com excitação psíquica. Estão a ver? Avaliação da mania, isto é só para repetir, não é? É só para ter aquele ponto 3, interesse sexual, sedução. Há indivíduos que são sedutores sem mania, não é? Eu agora ando a ler um autor muito famoso do século XVII, que aliás foi um dos inspiradores da Revolução Francesa, que se chama Jean-Jacques Rousseau. As pessoas sabem, não é? O Rousseau era um indivíduo de muita instabilidade do humor. Estão a ver? É curioso, não era um indivíduo muito equilibrado. Mas era genial, e era um indivíduo justiceiro, mas tinha as suas mazelas também. Mas o caso do Rousseau foi estudado psiquiatricamente. Engraçado. Não é o único, há muitos. O indivíduo fez a cartilha dos direitos humanos muito melhor do que aqueles indivíduos estáveis. Hein? Porque ele viveu na pele muitas desigualdades e na fase final da vida dele, ele sentia-se perseguido. E eu pergunto assim, ele sentia-se perseguido porque era perseguido. E ao mesmo tempo começou a desenvolver uma certa paranoia. Porque de facto era um caso muito singular. Era um indivíduo muito valorizado, muito conhecido, desafiou todas as instâncias do poder e, portanto, de certa maneira, era verdadeiramente perseguido e ao mesmo tempo sentia-se perseguido para além da perseguição que tinha. Estão a ver como é que é a vida? Isto é em relação à realidade da vida e das coisas. Cá está a mania aguda, mania delirante, vocês vejam, não é? Mania confusa, hein? Que era que estávamos a falar há bocado. Alucinações, mudanças de humor, incoerência. Portanto, há fases de mania muito graves.
Isto é para a hospitalização. Agora, e faço aqui um parênteses, porque eu já não vou arrastar mais, porque temos depois a sessão do Dr. Sampaio. Portanto, o internamento do doente muitas vezes é necessário. Na fase de hipomania não, mas na fase de mania. Porque o indivíduo não aceita o tratamento. Está desregrado, desregulado, está excitado. E realmente, muitas vezes é necessário o internamento e às vezes é necessário o internamento compulsivo. Porquê? Porque a lei faculta a possibilidade do doente ser internado sem querer. Não é? É uma exceção à regra. Nenhuma outra especialidade médica há internamento compulsivo. Estão a ver? Há uma lei específica. Essa lei consagra a possibilidade do doente ser internado sem querer. Porquê? Ele é internado não porque seja um perigo para a sociedade, como alguns indivíduos entendem. Não. Ele é internado porque não tem consciência da doença, está em risco para si próprio, não é? E precisa de ser tratado. O internamento é para ser tratado, não é para ser punido, nem ser retido, nem detido. Está a ver? É porque não há outra maneira de o tratar. Tem de ser hospitalizado. Muitas vezes tem de ser mesmo. Claro que a gente pensa assim, nesta doença bipolar, a prevenção é a questão fulcral, como em muitas áreas da medicina. A prevenção. Prevenção primária, hábitos saudáveis, etc, etc. Evitar drogas, substâncias. Ter em conta os fatores genéticos. Prevenir as crises, tratando-as no seu início. Na fase em que está em ascensão, ainda se consegue cortar a crise. Mas, de uma maneira geral, é prevenção das crises. Estabilizar o humor, que é... Aliás, esta associação foi criada no sentido da educação, precisamente, da possibilidade de diagnosticar precocemente, prevenir, apoiar as pessoas de maneira a terem hábitos saudáveis e corresponderem ao tratamento. Muitas vezes a causa das crises é as pessoas pararem o tratamento. Para o tratamento, bombas. Houve aqui uma altura em que o Priadel deixou de existir no mercado porque era transferido. Era importado e depois era exportado outra vez. Vocês vejam os negócios que existem na saúde. Portanto, os medicamentos são indispensáveis neste caso. Mas não apenas os medicamentos. Podem ser até doses não muito altas. E devem ser reguladas e controladas. Os medicamentos também têm efeitos acessórios, por vezes indesejáveis. Não é? Mas sem tratamento médico, medicamentoso, não há estabilização do humor de uma maneira geral. Vocês vejam este doente. Este doente, por acaso é um doente meu. Neste momento é um doente que tem um problema pulmonar. Insuficiência respiratória crónica, fumador inveterado. Estão a ver? E neste momento a doença principal dele não é a doença bipolar, é a insuficiência respiratória crónica. Nós não devemos esquecer que os doentes têm várias doenças, não é? Ao longo da vida vão tendo, não é? Mesmo a pessoa mais saudável tem uma doença, nem que seja um caldo, pá, que dói. Eu lembro-me de um débil mental que foi meu cliente do Júlio Pares. Uma vez me mandou um postal a dizer: peço muita desculpa, eu não sou doente há 10 semanas no hospital, nem há 30 semanas, nem há... Já há mais de 20 anos que eu sou doente, mas hoje não posso ir à consulta porque me dói os caldos. Estava justificado para um postalzinho muito delicado, vocês vejam. A perda das euforias, especialmente da hipomania, a pessoa muitas vezes esquece das crises. Porquê é que se esquece das crises? Mecanismo de defesa do eu. Já passou, não volta e tal. E depois subestima o tratamento. Outras vezes valoriza só o lado positivo da crise. Foi muito bom, cantou porreiro, teve uma paixoneta. Enfim, lembro-me de um doente, por acaso estive com ele em cima aqui há dias, e é meu amigo, mas eu agora já não o sigo. E ele, numa fase de mania, comprou 2 carros iguais, 2 Toyotas. Disse, 2 Toyotas, podias ter comprado outro, um Mazda ou outro. 2 Toyotas. Mas, portanto, a pessoa, enfim, pode dilapidar o seu património, e meter-se em encrencas, e falsificar cheques. Às vezes, lembra-se do Vítor, sempre que entrava em mania, fazia uma viagem. Então teve internamentos, até na Austrália foi internado. Depois lá estabilizou. Mas isto é um papel, eu não estou aqui a falar dessas coisas, mas muitas vezes o papel da família, neste caso, é muito importante. Se a família for congruente e interessada, e a pessoa regularmente frequentar o serviço de saúde e as consultas e verificar os medicamentos, a probabilidade de uma nova crise é menor, mas existe mesmo assim. Portanto, agora, por vezes a pessoa
quer ter uma crise, não é? Depois há algumas pessoas que deixam de acreditar na vida, pá, porque quando a pessoa tem muitas crises, perde o emprego, perde status, fica limitado com uma reforma fraca, tudo isso, pá, é inconveniente. Estas doenças, se prevenirem precocemente, podem permitir uma vida muito razoável. E eu tenho alguns doentes que têm uma vida razoável, outros ficaram um bocado marcados, pá. E esta vida hoje é um bocado social darwinista. Eu vou explicar. Nós vivemos numa luta pela sobrevivência. Por vezes também pomos a fasquia muito alta. Há muita competitividade, muito exagero, pá. Está tudo assim à hora, pá. Não há calma, pá. Não é? Está-se sempre a ver o déficit para baixo e o déficit para cima e essas merdices todas, pá. Não é? A economia, agora só os economistas é que já... a advocacia, pá, é feita... Aquele Marinho Pinto, quando vejo aquele indivíduo, pá, fico incomodadíssimo, pá. Não é? O gajo já foi bastonar da ordem dos advogados. Fico incomodadíssimo. Mas hoje tudo está contabilizado, pá, tudo está... E as pessoas, essa competição, muitas vezes as pessoas que têm este tipo de problemas não conseguem correr a elas. Ficam ultrapassadas. Estão a ver? Não é? Depois há a caridadezinha para proteger as pessoas e tal. Já não é mau, é alguma coisa, mas de facto se a sociedade fosse mais humanizada, menos competitiva, mais regulada, provavelmente as pessoas adaptavam socialmente e podiam ter uma vida útil, pá, porque no fundo trabalhar é estar socializado. Para existe essa subida, amanhã já está incontrolável. Olha, este indivíduo com uma consciênciazinha, não é? Hã? Tive consciência que tinha que travar. Porque, de facto, um carro sem travão é uma coisa terrível. Um gajo vai a descer e pensa assim, e se o travão falhar? Então já, pá, mete a mudança e tal, um bocado. Mas, de facto, um indivíduo em fase maníaca não tem travão. Está destravado. A gente usa a palavra destravado. Uma destravagem total. O gajo não consegue parar. Nem para o pensamento, nem para a atividade, nem para... O comportamento está ativado mais. Estão a ver? É o acelerador sem travão. Isto é uma boa metáfora, não é? Hã? Acelerador sem travão. Capacidade para reconhecer os sintomas. A associação tem feito muito esse trabalho, as pessoas que aqui trabalham também, os psicólogos e outros técnicos, no sentido da pessoa consciencializar-se da necessidade de está a ver, estas coisas, informação em própria família, intervenção precoce, mesmo treinamento, a abertura para verbalizar as queixas depressivas. As queixas depressivas às vezes não se verbalizam. Não é? A pessoa... As queixas de euforia não são queixas. Eu ando muito bem, eu estou muito saudável. Tu é que estás doente. Muitas vezes a pessoa inverte a situação. Está a ver? Na depressão, a outra pessoa que está ao lado, às vezes não sente tanto sofrimento que a outra tem. Estão a ver? Depende da sensibilidade. A sensibilidade humana é muito variável. Isto é, há pessoas que são muito sensíveis ao que se passa na mente do outro. E há outras pessoas que são muito insensíveis. Não é? Não são só os psicopatas. Os psicopatas, se fala, não é? São indivíduos com uma capacidade de sentir o outro muito pequena, muito embutada, muito diminuída. Não é? E por vezes também são um bocado insensíveis às suas próprias, ao seu próprio sofrimento. Por exemplo, aqueles indivíduos que são delinquentes de tendência, cometem crimes sucessivos, a punição e a prisão não os demove disso, pá. Mantém-se. O castigo não serve de nada. Estão a ver? Mas, de facto, na vida comum, há pessoas que não são psicopatas, mas que não são muito sensíveis. Ou porque não treinaram isso, ou porque não se tocaram nesse sentido, ou porque são egoístas, mas não são personalidades anormais, são personalidades normais. Há outras pessoas que têm um coração mais aberto, pá, mais sensível, mais capaz de sentir o outro, mais caridosas, mais amorosas, etc. Há muita variedade, pá, na natureza humana. E, portanto, quando uma família, por exemplo, numa família, se vê uma pessoa solidária, vê-se outra que não é solidária. Se está chateada, pá, e está um bocado borrifando para o que se passa com o seu familiar, porque nem sempre é na família que se encontra o apoio. Não é? Diz-se família disfuncional. Não é? Até se investiga a dizer aquele indivíduo está doente, isso é um sintoma do malefício gerado pelas outras pessoas. E é um bocado, às vezes, sistemicamente, a família funciona mal e depois o indivíduo que manifesta os sintomas, de alguma forma, também é vítima de uma circunstância que não consegue resolver. Não é? Agora, há famílias harmoniosas que resolvem muito melhor estes problemas. E eu vou acelerar, porque acho que estamos já no... Isto opções terapêuticas, isto não vou perder muito tempo, vocês vejam, isto é mais psiquiatria, não é?
A resposta ao lítio, má resposta. O rival probato cá está na mania disfórica, ciclos rápidos, às vezes há crises muito frequentes. Eu não vou detalhar isto muito. O tratamento tem de ter em conta as 3 fases: o episódio agudo, continuação do tratamento e a profilaxia. Tanto no tratamento da crise, tratamento a seguir à crise, já não há sintomas, não se deve parar a medicação, e depois prevenção. Fundamental. Na psiquiatria a prevenção é essencial. Não é a mesma coisa que uma urticária, ou um prurito, ou mesmo um eczema. São coisas mais leves, pá. Não é? Aqui estamos no âmago da pessoa. Por isso às vezes se diz a psiquiatria é a medicina da pessoa. É. A personalidade chocalha. Não é? É uma superestrutura muito complexa. E pode variar. Está a ver? E este problema que se coloca no indivíduo também se coloca na própria sociedade. Vocês vejam, hoje fala-se muito da sobrevivência da espécie humana no planeta, por causa dos ambientes ecológicos, etc. Não é? Da poluição, de nós estragarmos o próprio planeta, não é? Epá, e não vamos fugir para Marte. Nem para Vênus. Vênus é muito quente. É muito quente. E parece muito úmido. Não se vê o céu. Planetas, os exoplanetas estão tão longe, só se nós conseguirmos ultrapassar a velocidade da luz é que conseguimos chegar lá. Portanto, nós temos de conservar o nosso planeta, mas precisamos de conservar a sociedade, não é só o planeta. Por exemplo, não estamos isentos do risco de guerra nuclear, porque há muito armamento nuclear acumulado. Não se fala muito disso, mas é verdade. Gasta-se muito dinheiro na corrida ao armamento. Portanto, a humanidade ainda está em risco de sobreviver, de não sobreviver, por si própria. O século XX teve 2 guerras mundiais, que dizimou milhões e milhões de pessoas. Eu acho esse risco, na minha visão, maior do que o risco ecológico. Engraçado. São opiniões diferentes. Estão a ver? Acho que se esconde um bocado o risco do armamento nuclear e do risco de guerras com esta ideia benévola da ecologia e do ozono, etc. Porque nesse aspecto é mais fácil haver consenso. Mais cedo ou mais tarde, havemos de chegar a uma conclusão de que é necessário proteger o ambiente de uma maneira regrada. Mas, de facto, continua muita gente a morrer com doenças que são evitáveis. E de miséria e de fome. A humanidade ainda não está nada integrada. Bem, portanto, isto é um problema que eu considero até ser ponto de saúde mental. Porque a saúde mental tem de se basear em ideias justas, igualitárias e boas. Mas isto não é psiquiatria, é saúde mental. A psiquiatria está aqui. Está a ver? E aqui temos um esquema complicado, vocês vejam. Fármaco antimaníaco, antipsicótico. Não bloqueador da dopamina. Bloqueador, depois combinações, depois recuperação, depois continuação. E vocês vejam aqui no fim, ECT. Há casos em que o tratamento destas doenças envolve ainda a utilização da eletroconvulsivoterapia. Eletroconvulsivoterapia, chamado antigamente eletrochoque, é eficaz em alguns casos que não cedem a outros tratamentos. Estão a ver? Portanto, a doença é uma doença que por vezes é severa e que se a pessoa não se for tratada pode agravar-se e complicar-se cada vez mais. Ainda se usa isso. É engraçado que houve agora um Congresso Mundial de Psiquiatria, eu vou acabar. Congresso Mundial de Psiquiatria em Lisboa, em agosto. E estavam associações de todo o mundo, da China, da Austrália, de todo o lado. E eu, por acaso, estava a almoçar perto da fila e estavam ao meu lado 2 psiquiatras. Tive conversa com eles. Um deles era dinamarquês. E esse psiquiatra dinamarquês é especializado em ECT. Estão a ver? E ele disse-me que os países em que se usa mais o ECT, adivinha quais são? Os países nórdicos. A Suécia e a Dinamarca. Porque não têm preconceito e sabem que essa terapêutica, em alguns casos, é mesmo eficaz. Não renunciou a usá-la. Estão a ver? E ele ainda mandou 2 textos que eu tenho na internet em que faz o estudo disso. Portanto, nós temos de ver a psiquiatria como uma especialidade da medicina que tem muitas armas terapêuticas e que é congruente com outras abordagens sociais, socioterapia, psicoterapia, tudo isso converge, porque as abordagens são em várias áreas.
E acho que é o último slide. Cá está a Maria grave, dificuldade da Maria aguda, falta de insight. Para que vocês vejam, isto não vou demorar. Combinação de fármacos na mania. Estão a ver que isto já é mais para médicos. Pá. E pronto, acabei. Agora, isto que aqui tem. Queria agradecer ao Dr. José Jara pela apresentação, acho que foi ótima, foi clara, e também gostei muito do facto de ter apoio científico, porque muitas vezes vê-se muitas apresentações sobre este tema que não têm credibilidade nenhuma científica, e portanto gostei imenso da sua apresentação. Em relação às questões, eu acho que estão relacionadas de certa forma. A primeira é como é que um pai pode comunicar aos filhos que têm doença bipolar. Como nós sabemos, há filhos de muitas idades, não é? Não quero particularizar, mas alguns de nós devemos ter filhos de 5, 10, 15 anos, etc. Não é? E a forma de comunicar, eu acho que deve variar muito em função das idades, não é? A segunda questão é, a seguir a um episódio maníaco, segue-se sempre uma depressão? Ou acontece casos em que só há a parte maníaca e depois nunca chega a haver a depressão? E depois, finalmente, havia um slide em que falava sobre o leque das perturbações bipolares, que é do Ernst 2000, era a referência que lá tinha, em que tem uma lista de diferentes tipos de recorda-se do slide, certamente. Se podia falar um bocadinho sobre esse slide, porque na altura não teve tempo e, no fundo, gostava de saber os diferentes tipos de perturbações bipolares, não é? Pronto, no fundo são estas as três questões. Obrigado. Pronto, então, eu não percebi bem o conceito de hipomania, se é sinónimo de depressão, se é um estado da depressão, ou se é o primeiro estádio da mania. Bom dia a todos. Muito obrigada, em especial ao Dr. Jara. A questão que eu queria pôr era a seguinte: em que medida, ou seja, eu tenho, portanto, o meu filho tem episódios de hipomania, muito mais do que depressão. Começou por depressão e depois a hipomania foi o que descolocou a situação. Acontece que isto tem 12 anos, esta situação, portanto, ele neste momento está mais já consciente de que tem que tomar a medicação e está numa fase mais estável. A questão que eu coloco é a seguinte: o doutor que o acompanha é absolutamente contra qualquer acompanhamento psicológico, qualquer, sei lá, eu já pensei, mas até tenho algum receio de colocar a questão em tratamentos complementares, das medicinas complementares, pronto, porque ele disse-me uma vez que psicólogo nenhum tinha entrado na faculdade de medicina. Eu fiquei um bocado indignada com a situação, mas como eu quero, meu filho estava a nível medicamentoso, ele tem um papel fundamental. Ele disse-me que muitas vezes o papel dos psicólogos ainda estraga e não complementa devidamente, mas também não me direcionou para ninguém da confiança dele que pudesse fazer esse papel. Eu entendo, para além da medicação, o meu filho necessitava de um apoio permanente. Ele diz que faz esse apoio. A pergunta fundamental é aconselhável ou desaconselhável misturar situações, se é que pode chamar de misturar? Duas perguntas muito rápidas. A disforia pertence sempre à perturbação bipolar ou pode estar presente noutras perturbações, noutras doenças mentais? E depois, a olanzapina e a quetiapina são antipsicóticos do tipo bloqueadores de dopamina ou não bloqueadores de dopamina? Obrigada. Vanessa, pode trazer aí, Está tudo? só
Pronto, eu vou, então... As perguntas são todas feitas. Acho que sim. Pronto, olha, então, em relação às primeiras perguntas feitas por si, não é? Como é que um pai... É evidente que aqui a questão é uma questão, enfim, que depende muito. Depende da idade, depende da gravidade que as crises que o pai tenha sofrido, depende da notoriedade dessas crises, porque a pessoa pode não destacar isso muito. Nós não temos que dizer tudo das nossas doenças, nem à família, nem às outras pessoas. A exposição excessiva que a pessoa possa fazer, por vezes é errada. Porque uma coisa é uma doença que está visível. A perturbação é constante. Teve consequências no seio familiar. Outra coisa é uma doença que tem uma aparência mais discreta. Está a ver? Não foi muito notória. Um esgotamento, uma fase de uma certa elevação do humor, que não se nota muito. Porque a pessoa deve procurar evitar a autoestigmatização. Porque por vezes a pessoa sente-se culpada por ter a doença e acaba por ter necessidade de se desculpar perante a família, está a ver? Isso acho que pode ser exagerado. Agora, informar sobre a doença, mostrando que é uma doença como as outras. É uma doença. Antes de ser uma doença psiquiátrica, é uma doença. E depois, ter sempre uma atitude positiva, no sentido de dizer que é uma doença que se trata e mostrar isso. Portanto, o que é importante numa doença não é a realidade da doença, é o prognóstico da doença. É como é que ela evolui, tratando-se. Portanto, o grande esforço que o pai deve fazer é no sentido de ele próprio superar a doença. E não de denunciar a doença. Está a ver? Porque hoje há uma atitude muito confessional. A pessoa tem de confessar a doença quase como se estivesse a confessar um pecado. Acho errado. Está a ver? Mas São Filho assistir a um episódio... Está bem, a pessoa depois, com uma certa sensibilidade, com tato, diz assim, olha, eu na altura estava doente, depois tratei, mas as coisas melhoraram. A doença é tal, claro que isso depende da idade da criança, não é? Uma criança muito, muito pequenita não percebe, não é? Portanto, há que ver isso com calma. Portanto, a seguir é um episódio de mania de depressão, não. Luís, quer... sim, eu só queria dizer aqui, como é que é o seu nome? Luís, também é Luís. Nós na ADEB temos uma psicóloga que é a doutora Ana Berrincha, que está muito direcionada para esta questão do parto infantil, que pode ser uma boa ajuda. Sim, senhor. E entretanto temos também um livro que foi agora editado por uma psiquiatra, um livro que explica muito bonito, com imagens, com uma linguagem muito simples, que explica a crianças, digamos, a crianças mesmo, não é para adolescentes, mas é mais para crianças, que é ter uma mãe bipolar. É um livro que tem muita sensibilidade e é muito... Está bem, mas ouça, atenção ao seguinte, ter uma mãe bipolar pode levar a imaginar que a pessoa está sempre bipolar, quase como se fosse um rótulo, está a ver? Dizer, pá, ter uma mãe diabética, opá, significa quê? Que a pessoa tem como insulínico? Claro. Não é? Ou que tem, está a ver? Tem uma mãe com o diagnóstico. Está bem, pronto, mas o diagnóstico não significa gravidade, tudo depende. Se a pessoa se tratar bem, provavelmente anda mais estável, está a ver? É verdade, a gente deve encarar as coisas nunca ignorando que não é um estado natural, mas uma doença que se pode tratar. Essa é a questão fulcral, está a ver? Explica isso. É? Pronto. Esse é o aspecto importante. E já agora eu aproveito para dizer que vocês têm outro livro excelente que eu estou a ler, que é o Manual de Apoio, da ADEB também, em que explica com muito cuidado as regras básicas. Portanto, a seguir ao episódio de mania de depressão, não. Há pessoas que só têm mania. Até se considera isso mania unipolar. Mas é raro. Mas há pessoas que têm só fases maníacas sem depressão. Muitas vezes uma fase maníaca não é sucedida pela depressão. Eu dei um caso em que foi seguida da depressão, mas muitas vezes não é. E pode haver uma fase maníaca e depois um intervalo livre e depois uma fase depressiva. Ou uma depressão que antecede uma fase maníaca que só surge 2 anos ou 3 depois, ou até 10 anos depois. Agora, só se faz o diagnóstico de doença bipolar quando surge uma fase de elevação do humor. Portanto, se a pessoa só tiver tido depressões, não se pode fazer o diagnóstico de doença bipolar, porque não tem o polo de elevação do humor. Estão a ver? Portanto, leque das perturbações bipolares. É um bocado complicado agora fazer isso. Mas, aquilo que se considera mais nítido é o seguinte. Há o bipolar tipo 1, em que há fases maníacas graves e fases depressivas graves. O bipolar tipo 2, há fases de hipomania, elevação do humor leves e fases depressivas graves. E depois há a ciclotimia, que é uma ondulação mais suave. Estas são as formas. Depois há alguns doentes que
têm depressões sem fase de euforia, mas que com medicação antidepressiva ou com uso de substâncias podem disparar uma fase de euforia, chamados bipolares tipo 3. Está a ver? Agora, isto é um bocadinho convencional. Está a ver? Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, ciclotimia, sim. Não é? Em relação a si, à sua pergunta, Margarida. Hipomania, eu expliquei. Hipomania significa mania baixa. Portanto, não é depressão, é mania. Portanto, é uma forma de elevação do humor que não é muito grave. Porquê? Curta, eu aliás mostrei ali 4 dias, não sei se lembra, de um slide em que dizia 4 dias, com poucos sintomas, não muito intensos, em que a pessoa está alterada, mas não visivelmente para algumas pessoas. Para a família nota-se que está alterada. Pode às vezes fazer algumas perturbações, gastar um bocado a mais, ter assim umas extravagâncias, mas não carece de internamento, de hospitalização, mas carece de tratamento. Estão a ver? E que é um indício de que a pessoa tem bipolaridade tipo 2. Agora, por vezes, no início da mania, segunda resposta, imagine que a pessoa começa a pouco e pouco a subir. Portanto, na fase inicial pode parecer uma hipomania, porque não é ainda muito intensa a alteração, mas depois passa para a excitação disruptiva, que é uma fase grave, que já é mania. Portanto, na fase inicial pode parecer hipomania, mas há que ver que o doente já sabe como é que se inicia a mania, não é? Portanto, o início da mania pode parecer uma hipomania, mas não é hipomania, é o início da doença. Está a ver? Portanto, agora, Graça, o filho, portanto, o filho com hipomanias, mais depressão, o problema do acompanhamento psicológico, não é? Certo. Bem, isso acho que é um critério que depende do seguinte: da estabilidade da criança, ou da pessoa que está doente. É o adulto. Da estabilidade. Portanto, depende, primeiro, da estabilidade. Eu acho que o médico não pode intervir dessa maneira. Não pode limitar nem coagir. Não é? Portanto, isso é uma atitude, digamos, um bocado preconceituosa da parte do médico. Não é? Agora, isso depende. A necessidade depende de fatores psicológicos da própria pessoa. Do desejo de ser acompanhado psicoterapeuticamente. Da possibilidade concreta disso se fazer. E de alguma convergência, que isso é que é importante, entre o psiquiatra e o psicólogo. Isto é, o psicólogo não deve... Por exemplo, eu acho que a psicanálise é contraindicada na doença bipolar. Portanto, por experiência própria, eu tenho a noção disso. É uma perda de tempo, é um dispêndio exagerado. Agora, a psicoterapia cognitiva ou comportamental, a psicoterapia educativa, ou de informação, ou psicoeducação, são bem-vindas e são necessárias. E, de facto, isso faz-se conjugando. Portanto, tem de haver uma certa harmonia, não é? Portanto, não pode haver hostilização. Aquilo que é errado é haver conflito entre a psiquiatria e a psicologia. Agora, a psicanálise está, na minha visão, está contraindicada. Está a ver? É isso operatório. Aliás, estou muito bem acompanhado por muitos psiquiatras que têm uma ideia de que isso não é útil. Numa fase aguda, não se pode fazer psicoterapia da depressão muito ativamente, se a depressão for muito grave. Poderá ser prejudicial a psicanálise? Pode ser prejudicial, sem dúvida. Eu tive casos desses em que verifiquei isso. Portanto, psicanálise é uma abordagem que não é adequada a este tipo de situações. Depois, a outra pergunta. Peço desculpa, não sei se posso acrescentar aqui, mas como é que eu posso ultrapassar isso? É um bocado difícil. Não é que posso dizer, porque colhido também com uma espécie de ontologia médica minha, não posso estar agora a intervir, porque é um colega que está em causa aí, está a ver? Ah, é? Eu percebo. Mas tem liberdade de mudar de médico ou de falar com o médico e de persuadi-lo, etc. O médico não é dono e senhor do doente. Mas já tive e entramos ali um bocadinho em conflito. Está bem, mas agora, havia uma pergunta. Já agora só, não há médico, psiquiatra, nem neurologista, nem seja quem for, quem peça qualquer, talvez não seja. A associação contempla nos seus estatutos e também no dia a dia desenvolve várias valências complementares ao diagnóstico, à terapêutica medicamentosa, ao diagnóstico, pode ser médico de família, de psiquiatra, e cujo resultado, ou seja, que as pessoas são livres de experimentar e de se vincular num acompanhamento por o tempo que for necessário.
porque acharem útil. E não, acho que nenhum psiquiatra impede que efetivamente as pessoas procurem na comunidade essas respostas. Estar amarrado a uma situação... Deixa-me só completar aí uma coisa. Agora, medicina não convencional, não sei o que é. Falou há bocado na medicina não convencional, não sei o que é. Não é medicina. A medicina não convencional não é medicina. Nós temos de delimitar bem. Mas o que é isso? Queremos da área da psiquiatria. Não, medicina não convencional, a medicina não convencional ou naturalista, não. Psicoterapia, sim. Psicoterapia adequada, educativa, cognitiva ou comportamental, isso sim. Isso é importante e pode resultar no sentido benéfico para o doente. Mas nunca pondo em xeque também o tratamento medicamentoso e a orientação médica. Agora, aqui havia uma pergunta... Só fechar. A ADEB tem técnicos especializados na área da psicologia e na área no que toca à área social de apoio às pessoas. E mais, tem grupos de autoajuda que as pessoas podem integrar para evoluir no conhecimento da doença e também interagir com os outros para aprender mais. É assim que efetivamente às vezes as pessoas conseguem ultrapassar os seus problemas. Claro. Olha, agora eu estou com uma certa pressa porque o Dr. Sampaio tem de falar agora a seguir e a gente não pode atrasar isso mesmo. A palavra disforia, foi a que colocou, não foi? A palavra disforia, digamos, significa um humor, mau humor. Está a ver? Com alguma excitação e irritabilidade. Pode existir em muitas doenças a disforia. Está a ver? Quando se diz mania disfórica, significa mania em que, a par da excitação, existe irritabilidade. Está a ver? Excitabilidade irritável. Alguma agressividade também. Portanto, a palavra disforia pode existir na depressão, pode haver depressões disfóricas, depressões hostis, pode haver ansiedade também com irritabilidade. Está a ver? Portanto, e na vida normal também há, por vezes, mau humor. E há pessoas que são mal-humoradas e disfóricas e que se irritam com facilidade. Portanto, não é específico da doença. Aliás, nós temos de ter em conta que estes termos são termos da linguagem comum, não é? Mas, embora tenham também uma certa especificidade técnica. É evidente que a palavra mania, quando eu comecei a minha intervenção, disse que a palavra mania também é usada de uma forma não científica. Há aquele tipo de manias, aquele é um maníaco, usa-se, não é? Agora, em relação à palavra disforia, ela não é muito utilizada. Agora usa-se, por exemplo, a palavra disforia do género, para aquelas pessoas que não têm uma certa incongruência entre o género e a sexualidade, e a identidade, está a ver? E a parte anatómica. Também usa-se a palavra disforia, está a ver? Portanto, são palavras de uso mais correto. Em relação aos antipsicóticos, olanzapina, quetiapina, são bloqueadores da dopamina também. Todos os antipsicóticos são, de uma maneira ou de outra, atuam na dopamina. Portanto, isso embora em receptores diferentes uns dos outros e com características diferentes, porque os medicamentos são uma grande invenção. São uma grande invenção. Porque a psiquiatria, antes da era terapêutica e psicofarmacológica, até 1950, não havia medicamentos específicos para a psiquiatria. Foi uma grande revolução. Especialmente na área dos antipsicóticos e dos antidepressivos. Depois os estabilizadores do humor. Mas há muita diversidade de mecanismos de ação. Para um doente serve este e para um doente aquele. Ainda não há um medicamento perfeito. Não é? E daí também a complexidade desta história toda, não é? Pronto? Só queria dar aqui também uma resposta à Dona Graça, tendo em conta que também sou psicólogo. São muito poucos os psiquiatras que fazem acompanhamento em psicoterapia. Estou-me a lembrar, por exemplo, do estimado e falecido Dr. Álvaro de Carvalho, que fazia, não é? Mas, de facto, parece-me existiria um certo estigma contra os psicólogos, não é? E, como o Dr. Jara disse, há sempre, pode-se dar o caso desse psiquiatra fazer o tal acompanhamento em psicoterapia, que é muito raro. Mas, de qualquer maneira, há sempre a possibilidade de, se as coisas não funcionarem, como o Dr. Jara disse, de procurar outras opiniões. Não é? Vou retirar. Ora bem, obrigado, Dr. Jara.